Senhores membros, bom dia, senhora procuradora, senhores advogados, partes, funcionários. Está aberta a sessão, aprovada a ata da sessão anterior, diante da ausência de manifestação em sentido contrário. Nós temos três pedidos de vista que vão ser adiados. E faço aqui referência da pauta eletrônica, seria o item 1.1 e 1.2, e também o 2.1. Seriam, respectivamente, o 601.384, que é o item ponto 1, o 601.474, que é o item ponto 2, e o 2.1, que é o 4898. Esse é da minha eletrônica? Essa, né? Ou é? É fio? Então, desculpa, só para retificar, o 2.1 é da pauta física, viu? É o processo 4988, que é um recurso criminal, que é recorrente a Ademir Alves de Oliveira, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Estão adiados de forma que ficam incluídos na sessão de amanhã. Esse é do quórum. Adiados, os três. Em pauta para julgamento, 1.3 é o PJE 06000330. É uma petição perda do mandato, cargo eletivo, vereador, infidelidade partidária, requerente Roberto Rivelino Dias, requerido Afonso Rodrigues Aragão. Estes autos são da relatoria do Dr. Luiz Aparecido Bortolucci, a quem passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de petição de decretação de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária, formulada por Roberto Rivelino Dias em face de Afonso Rodrigues de Aragão, eleitos terceiro e segundo suplentes de vereador, respectivamente, no município de Tiquira, nas eleições de 2016, pela coligação Governar para Todos. Consta na editorial que 2 vereadores daquele município, João Neto da Silva e Josenildo Alves Martins, foram afastados do mandato parlamentar por decisão cautelar proferida no bojo ação civil 120.223.60/2018, situação que levou à ascensão ao cargo do primeiro e segundo integrantes da lista de suplência da vereança naquela municipalidade, cujo posse ocorreu no dia 3 de setembro de 2019. Ocorre que o segundo suplente, o senhor Afonso Rodrigues de Aragão, é partidariamente infiel, pois disputou o pleito 2016 pela legenda de PDT, porém, empreendeu fuga da agremiação pelo qual se elegera e migrou sem qualquer justificativa para o PROS. Se não bastasse isso, alega o peticionante que o senhor Afonso Rodrigues de Aragão não reside mais no município de Tiquira, porquanto teria ele transferido seu título eleitoral para a circunscrição de Rondonópolis, motivo pelo qual o impede de exercer o mandato eletivo, dada a ausência de condição de elegibilidade. Devidamente citado, o requerido Afonso Aragão apresenta a manifestação alegando preliminarmente a legitimidade ativa de causa do peticionante em razão do mandato pertencer ao partido e não à coligação. Portanto, nos casos de vacância do cargo em razão da eventual reconhecimento de infidelidade, somente o partido ou o suplente do partido poderão ingressar com a ação perante a Justiça Eleitoral. Alega ainda a inépcia da petição inicial pelo fato do autor ter colacionado aos autos documentos produzidos unilateralmente consistentes em matérias jornalísticas e prints da rede social do requerido, não possuindo tais provas qualquer valor jurídico, devendo ser consideradas ilícitas e excluídas do processo. No mérito, sustenta a tese de que houve justa causa para o desate partidário com o PDT, que mudou substancialmente sua identidade ideológica, sobretudo após o apoio que o presidente nacional do partido, o senhor Carlos Lupe, deu ao PT em 2018, contra a caçada ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Diz que, por não mais coadunar com o posicionamento político adotado pela direção partidária, passou a ser gravemente discriminado, o que acarretou seu isolamento político, culminando com a ausência de suporte financeiro à sua candidatura na campanha de 2016. Em manifestação encartada nos autos, a representação do PROS em Tiquira, partido para o qual o suposto transfuga migrou, corrobora as alegações de mérito contidas na contestação, ao final requer a improcedência da demanda.
Embora citado, o PDT não se manifestou. A douta Procuradoria Regional Eleitoral pronunciou-se pelo não acolhimento da preliminar de inépcia inicial. Todavia, no que tange a preliminar de ilegitimidade ativa, aquece com seu reconhecimento, vez que considera que o suplente da coligação não é parte legítima para ingressar com a ação, conforme reiteradas decisões do TSE e TRS pátrios. Por outro lado, aduz que, em sendo o caso de não acolhimento da legitimidade de causa ou no mérito, pugna pela procedência do pedido, declarando-se a infidelidade partidária e decretando-se a perda do mandato eletivo do requerido. Intimado para manifestar sobre as preliminares prejudiciais ao julgamento de mérito, a parte requerente advoga pela rejeição das teses esboçadas pelo requerido e pugna pela procedência da presente demanda. É o relatório, senhor presidente. A procuradora? Bom dia. Conforme relatado, de acordo com a documentação carreada aos autos e a confissão externada na petição inicial, o representante Roberto Rivelino Dias ele é filiado ao Partido Social Cristão e figura na terceira suplência da coligação Governar para Todos, e não no partido político traído, o PDT, no caso, né? Então, a eventual decretação de perda do mandato eletivo do parlamentar demandado em nada iria beneficiar o autor da ação. E, sendo assim, estou tentando sintetizar, mister reconhecer a carência da ação por absoluta falta de legitimidade ativa, né? Então, por conta eventual ausência de condição de elegibilidade não constituiria causa de pedir para habilitar a propositura de representação por infidelidade partidária. Também quanto ao mérito, né, já pelos motivos suscitados na manifestação ministerial, mas eu só quis repisar a questão que é o fundamento da manifestação ministerial, que se manifesta em preliminar pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6º do CPC. A palavra ao senhor relator. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, conforme relatado, temos aqui uma questão prejudicial ao exame de mérito, que é a arguição da ilegitimidade do requerente Roberto Rivelino Dias para figurar no polo ativo da demanda. O requerente ocupa a terceira posição na lista de suplentes de vereador do município de Tiquira. É filiado ao PSC e foi eleito pela coligação Governar para Todos. Já o requerido foi eleito pela mesma coligação, porém disputou o pleito pela sigla do PDT, migrando posteriormente para o PROS, circunstância essa que acarretou o presente pedido de perda de mandato. A resolução TSE disciplina que o processo de perda do candidato do cargo eletivo por infidelidade dispõe da forma contida no artigo 1º, parágrafo 2º, do qual já é de conhecimento de todos, eu vou deixar de lê-lo. Do texto legal acima transcrito, extrai-se que, além do partido político supostamente traído, possui legitimidade para ingressar com ação o Ministério Público e quem tem interesse jurídico, condicionando a atuação desses dois últimos somente na hipótese da grei partidária não intentar a demanda nos 30 dias subsequentes ao da desfiliação. Contudo, o que se discute a partir daqui é se o suplente da coligação, não filiado ao partido supostamente ludibriado, teria interesse jurídico e seria parte legítima para a proposição da ação. Isso porque, conforme entendimento do colega do TSE, o mandato pertence ao partido e não ao ocupante do cargo ou qualquer outra pessoa, de modo que, se o partido não requerer a decretação da perda do mandato, caberá ao Ministério Público Eleitoral ou ao juridicamente interessado fazê-lo, não compreendida a coligação como tal. Nesse caminhar, tem-se considerado que o suplente da coligação não possui legitimidade para pleitear em juízo a perda do mandato eletivo. Essa condição somente é reconhecida ao suplente do partido do qual se desfiliou o parlamentar, e ainda assim, de forma subsidiária, a atuação da agremiação, caso ela própria não ingresse com ação no prazo de 30 dias. Este entendimento restou assentado no julgamento da petição 567-03, datado de 9 de agosto de 2016, da relatoria da ministra Luciana Lócio, em que o TSE, por unanimidade, acolheu questão de ordem para reconhecer a legitimidade ativa ad causam do suplente da coligação e, por conseguinte, extinguir o processo sem resolução de mérito, cujo trecho transcreva a seguir. E eu peço permissão para ler tão somente a parte negritada,
que assim expressa: na vacância excepcional, assim compreendida como aquela decorrente da migração sem justa causa, apenas poderá assumir o exercício do mandato o suplente do partido. Como visto, tem-se compreendido que nos casos de vacância decorrente de fatos ordinários como licença, renúncia ou mesmo falecimento, a ordem de sucessão é a da lista de suplentes formada a partir do resultado do final das eleições. No entanto, no caso de vacância decorrente de infidelidade partidária, a substituição se dará pelo próximo da lista, considerada a ordem de suplência apenas dentro do partido, cujo mandato tenha sido cassado, visto que o objetivo dessa ação é preservar a cadeira ao partido supostamente traído pela Transfuga. Dessa forma, revela-se imperioso reconhecer a carência de ação por absoluta falta de legitimidade ativa, porquanto eventual procedência da demanda não ressoará na esfera jurídica do requerente, que se manterá na terceira suplência da coligação, não podendo assumir a vaga deixada pelo requerido. É nesse sentido que tem se firmado a jurisprudência pátria. Vejamos alguns arestos, e eu transcrevo aqui alguns alertas da Corte Eleitoral de alguns TREs. Posto isto, amparado nos argumentos e diretrizes traçados pelas reiteradas decisões acerca do tema, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, acolho a preliminar de legitimidade ativa ad causam do requerente e julgo extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil. E com voto, senhor presidente. Vota, doutor Sebastião Monteiro. Acompanhe o relator. Doutor Fábio Henrique. Com o relator. Doutor Iali. Com o relator, excelência. Doutor Jackson Coutinho. Com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa. Nesse aspecto aí, com relação ao primeiro suplente, que não teria, eu divirjo um pouco, mas nesse caso, pelo que eu entendi, ele não seria beneficiado porque ele é o terceiro. E nem é do partido, é de outro. E por isso, Principalmente. e por isso eu acompanho Vossa Excelência. Não bastasse a questão de não ser do partido, e ele não é nem o primeiro suplente. Não, está definitivamente fora. Dois empecilhos. Eu também acompanho o eminente relator, e o resultado, o tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de legitimidade ativa para extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do voto do outro relator, e em consonância com o parecer ministerial. Do doutor Bortolucci, antes, o senhor tem também, o 2.2, é um recurso eleitoral em representação, doação de recursos acima do limite legal, pessoa física, eleições de 2016, 19ª Zona Eleitoral, Tangará da Serra. O recorrente é Fernanda Pereira Esmeric Rec, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência, então, é relator com a palavra. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Fernanda Pereira Esmeric Rec, em face da respeitável sentença proferida pelo juiz da 19ª Zona Eleitoral, Tangará da Serra, que julgou procedente a representação juizada pelo Ministério Público Eleitoral e condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 146.117,45, em razão de doação acima do limite legal. Em 29 de agosto de 2019, a recorrente protocolizou as razões recursais, alegando preliminarmente: primeiro, ilegitimidade ativa do Ministério Público; segundo, ilegitimidade do recorrente para figurar no polo passivo; e no mérito, decadência do direito em razão do decurso de prazo para a proposição da representação; e 2, não extrapolação do limite de doação permitido pela legislação. Por fim, pleitei a apuração do crime de denunciação caluniosa por parte do representante legal, punindo-se os respectivos responsáveis na forma da lei. Decorrido um dia do protocolo das ações recursais, mais precisamente no dia 30 de janeiro de 2019, o recorrente apresentou petição complementando os argumentos do recurso para requerer a diminuição do valor de multa aplicada conforme novos parâmetros trazidos pela legislação, o que reduziu o valor da penalidade até 100% da quantia doada em excesso.
Em contrarrazões, o Ministério Público do primeiro grau contesta as preliminares arguidas pelo recorrente e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. No que toca à petição encartada, as folhas 73 e 74, o parquê opina pelo não reconhecimento dada a intempestividade da sua apresentação. A douta Procuradoria Regional Eleitoral rechaça todas as preliminares e, ao final, opina pelo desprovimento do recurso. O relatório, senhor presidente. Ouça a senhora procuradora. Mantido o parecer, retorna a palavra, senhor relator. Senhor presidente e demais eminentes pares, senhora procuradora regional, há três temas que eu vou enfrentar preliminarmente antes de irmos ao mérito. O primeiro é quanto à ilegitimidade ativa do Ministério Público. O recorrente aduz que o Ministério Público não tem legitimidade para ingressar com a presente demanda, pois, de acordo com o disposto no artigo 96 a 9.504/97, somente partidos políticos, coligações e candidatos poderão propor representação por descumprimento da lei. De pronto, rejeita a preliminar, ora ventilada, em razão dos motivos a seguir delineados. O Ministério Público possui legitimidade para atuar no processo eleitoral conforme preconizado na Constituição Federal, de modo que eventual lacuna existente no caput do artigo 96 de 9.504 não limita ou exclui as atribuições do parquê junto a essa Justiça Eleitoral. Ora, traga à bala o artigo 26, 27 e 129 da Constituição, que ratificam essa legitimidade, e continuo. Percebe-se, por essa rápida digressão, que o Ministério Público possui legitimidade para juizar toda e qualquer ação que vise combater atos aptos a conspurcar a normalidade e a lisura do pleito, ferindo substancialmente o interesse público. Em sendo um exímio defensor da ordem jurídica eleitoral, inconteste ao seu dever de fiscalizar ou defender, evitando-se assim que os exímios legais não sejam atingidos. Ademais, a própria Lei 9.504 apresenta previsões expressas que endossam a legitimidade ativa do Ministério Público. Sendo assim, senhor presidente, eminentes pares, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, rejeita a preliminar para reconhecer a legitimidade ativa do Ministério Público Eleitoral para a propositura da presente representação. É como voto, senhor presidente. Com relação à preliminar, como vota o doutor Sebastião Monteiro? Acompanho, relator. Doutor Fábio Henrique? Com o relator. Doutor Iali? Com o relator, excelência. Doutor João Jackson? Desembargador Sebastião? De acordo. Está todos de acordo, então fica rejeitada, retorna a palavra. Quanto à ilegitimidade passiva do recorrente, a recorrente argumenta que não possui legitimidade para compor o polo passivo dessa representação, pois seu cônjuge foi candidato a prefeito no pleito de 2016 e, por esse motivo, o limite para a doação não deve ser fixado em 10% dos seus rendimentos brutos auferidos no ano anterior às eleições, mas sim em 10% do limite previsto para gastos de campanha fixados para o cargo que concorreu seu cônjuge. Pois bem, a representação foi proposta em desfavor da recorrente devido a 4 doações realizadas por esta ao Diretório Municipal do Partido Social Democrático, PSD, do município de Tangará da Serra. Somadas as doações, perfaz um total de R$ 394.690,90, valor esse que supera o percentual permitido pela legislação eleitoral, que fixa em 10% do rendimento bruto declarados no imposto de renda da pessoa física no exercício financeiro anterior à eleição. A despeito das alegações da recorrente de que, por ser casada com o candidato a prefeito, não estaria adstrita ao limite de 10% da doação fixada pelas pessoas físicas, temo que tal argumento não deve prosperar. Porque a legislação eleitoral não excepciona essa situação, restando todos os eleitores sujeitos à observância dos limites estabelecidos em lei para a realização das doações nas campanhas eleitorais. Porque a doação não fora realizada para franquear a campanha eleitoral de seu cônjuge, mas sim fora realizada aos cofres do PSD, descabendo ainda que, de maneira reflexa, a aplicação do artigo 23, parágrafo 2º-A, da Lei 9.504/97, que permite ao candidato doar em favor de sua própria campanha. Porque não há nos autos documento comprobatório do alegado casamento, nem da comunhão de bens, que possa levar a efeito o raciocínio de que a doação seria em proveito da candidatura de seu cônjuge. Portanto, estaria limitado ao percentual previsto pelo gasto da campanha permitido para o cargo em disputa. Sendo assim, inaplicável o parágrafo 2º, a linha 2º-A, do artigo 24 da Lei 9.504/97, de modo que, em consonância com a douta Procuradoria Regional Eleitoral, rejeita a preliminar de legitimidade passiva arguida pela parte recorrente. É como voto, senhor presidente. Preliminar de legitimidade. Sim, senhor. Como vota o doutor Sebastião Monteiro? Acompanho.
Doutor Fábio Henrique, Com o relator. doutor Iali, Acompanhe, doutor excelência. Jackson, vereador Sebastião Barbosa. Com o relator. Retorna a palavra, então, ao senhor relator. Último preliminar, a despeito de ser acatada, estaríamos adentrando ao mérito, mas não é o posicionamento desse relator, é quanto à arguição de decadência. A recorrente pleiteia o reconhecimento da decadência e a extinção da representação por doação acima do limite, por entender que a presente representação por excesso de doações deveria ser proposta dentro do prazo de 180 dias, na esteira de entendimentos jurisprudenciais colacionados em sua peça recursal. As doações foram realizadas no período de eleições municipais de 2016. A representação foi proposta no dia 19 de dezembro de 2017 pelo Ministério Público. A partir da promulgação da Lei 13.165/2015, restou assentado que o termo adquém para a propositura da presente representação é o final do exercício financeiro do ano seguinte ao da apuração, ou seja, 31 de dezembro de 2017. Aí eu trago à baila o artigo 24C da Lei, parágrafo 3º da Lei 13.165, que assim dispõe. Ademais, cabe ressaltar que a súmula 21 do TSE, que fixava o prazo legal de 180 dias para ajuizamento da representação, foi cancelada pelo TSE no dia 10 de maio de 2016, publicado no Diário de Justiça de 24, 27 e 28 de junho de 2016. Desta feita, considerando que a representação em tela foi protocolizada no dia 19 de dezembro de 2017, conforme demonstrado nos autos, não há esgotamento de prazo decadencial que faça perecer o direito resguardado nessa ação. Sendo assim, em consonância com a douta Procuradoria, rejeito a arguição de decadência suscitada pela recorrente. É como voto, senhor presidente. Com relação ao prejudicial de mero, decadência, como vota doutor Sebastião Monteiro? Acompanho. Doutor Fábio Henrique, Acompanhe o relator. doutor Iali, Acompanho. doutor Jackson, vereador Sebastião, Acompanho. então fica rejeitada também. Retorna a palavra. Finalmente, senhor presidente, vamos ao mérito. No mérito, além da decadência ventilada no tópico anterior, a recorrente suscita que as doações ocorreram dentro do limite legal de 10% permitido para pessoas físicas, de modo que a sentença de primeira instância contrariou as provas dos autos, equivocando-se ao julgar que o percentual foi ultrapassado. Como dito, a recorrente realizou 4 doações ao PSD, cuja somatória das benesses totalizaram R$ 394.690,09. Ocorre que a parte recorrente firma suas ações em cálculo realizado sob declaração de imposto de renda referente a ano calendário 2014, encartada por equívoco aos autos, cujo rendimento bruto da representada prefizeram um montante de R$ 3.936.610,40. Não há dúvida de que o raciocínio defendido pela parte recorrente é equivocado, pois o cálculo deve recair sobre o rendimento bruto auferido no ano calendário 2015, cuja declaração do imposto de renda está localizada às folhas 42 e 52, tomando-se como parâmetro a receita bruta oferida no calendário 2015, equivalente a R$ 3.654.666. Desse modo, o juízo, ao proferir a respeitável sentença, utilizou acertadamente como base de cálculo o imposto de renda referente ao ano calendário 2015. Isso porque as doações foram realizadas nas eleições de 2016 e os valores permitidos para as doações devem ter como referência as informações prestadas no imposto de renda do ano anterior. Ao se considerar que o valor máximo permitido para a doação pela recorrente nas eleições é de R$ 366.466,50, note-se que houve um excesso de R$ 29.233,49, restando correto o valor utilizado como base de cálculo para a sentença de primeiro grau. Além do provimento do recurso eleitoral, a recorrente pleiteia seja apurado o cometimento de crime de denunciação caluniosa por parte do gabinete do Procurador-Geral da República, haja vista que a representação foi proposta equivocadamente, pois a recorrente possui renda bruta que lhe permite fazer as doações eleitorais questionadas. O pedido não merece prosperar, isso porque, como restou amplamente demonstrado, nesse arrazoado, diante do excesso do doado, não há qualquer indício de que a representação tenha sido apresentada de forma maldosa, caluniosa ou com má fé. Afasto, portanto, o pedido. Por fim, em petição protocolizada após a interposição do recurso, o recorrente pleiteia que o caso de manutenção da condenação seja aplicada ao caso sob julgamento o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, reduzindo-se o valor da multa para até 100% da quantia doada em excesso, conforme nova de redação dada ao artigo 23, parágrafo 3º da Lei
da Lei das Eleições. Em que pese a petição tenha sido apresentada dentro do prazo recursal, operou-se a preclusão lógica e consumativa em razão da anterior interposição do recurso. Observe, porém, que a inexistência de prejuízo à recorrente, pois, dada a devolutividade vertical que permite esse tribunal apreciar em profundidade todos os fundamentos da decisão atacada, passo a analisar a questão ora ventilada. A sentença objulgada aplicou a multa eleitoral alicerçada na legislação eleitoral vigente à época dos fatos, que assim dispunha. E o artigo 23 dada pela redação da Lei 12.034/2009, no parágrafo 3º, assim fala: as doações de quantia acima do limite fixado nesse artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. Acontece que, a partir da promulgação da Lei 13.488, de 2017, a multa eleitoral pode ser aplicada em até 100% do valor em excesso doado, trazendo, assim, uma situação mais benéfica para o recorrente, condenado a pagar o correspondente a 5 vezes o valor do excesso, totalizando R$ 146.168,45. Pois bem, em regra, o ordenamento jurídico é no sentido de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sob a vigência da lei revogada ou modificada, princípio da irretroatividade. Assim, as alterações introduzidas pela Lei 13.488/2017, ainda que a benefício da representada, não têm aplicação retroativa para alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência, conforme fartamente decidido na jurisprudência pátria. E aí eu transcrevo aqui vários arestos de julgados nesse sentido. Inclusive, deste mês sodalício, cujo relator foi o doutor Ricardo Gomes de Almeida. Portanto, forte nos argumentos acima expendidos, indefiro o pedido de revisão de multa eleitoral aplicada na primeira instância. Com essas considerações, em harmonia com o posicionamento adotado pelo Ministério Público Eleitoral, nego o provimento ao recurso para manter inalterada a sentença de primeiro grau que julgou procedente a representação eleitoral em face de Fernanda Pereira Esmeric Rec e que aplicou a multa por doação acima do limite ao patamar de 5 vezes o valor do excesso doado. Como voto, senhor presidente? Está negando o provimento, não é isso? Sim, sim. Como vota o doutor Sebastião Monteiro? Acompanho. Doutor Fábio Henrique? Acompanho. Doutor Iali? Acompanho. Doutor Jackson? Doutor desembargador Sebastião Barbosa? De acordo. Então fica o tribunal por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas e no mérito também por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Nós temos um último aqui em uma questão judicional, depois temos só uma questão administrativa. Doutor Fábio, o senhor tem uns minutinhos que nós possamos... Sim. Certo? Então, eu vou fazer o anúncio, é 1.4 PJE 06000262, é uma petição por perda do mandato, cargo eletivo, vereador, desfiliação partidária. Requerente, Márcio Antunes Maciel. Requerido, Luciano Cláudio da Silva, Diretório Municipal do Democratas de Dom Aquino. Relator do desembargador Sebastião Barbosa Farias. Doutor Jacques, o senhor quer fazer algum pronunciamento sobre esse tema? Eu vou me declarar suspeito nesse processo, tá? E requero a convocação do substituto. Então, como no caso o doutor Armando já se encontra no local, e aí nós vamos fazer então a substituição. Doutor Jacques, depois nós retornamos só por uma questão administrativa. Fica então registrado a suspeição do doutor Jacques e a inclusão do doutor Armando em substituição. Como dito, desembargador Sebastião, Vossa Excelência, relator, com a palavra. Trata-se de ação de decretação de perda de mandato eletivo com pedido de tutela de urgência interposto por Márcio Antunes Maciel, visando a perda do mandato legislativo de Luciano Cláudio da Silva, vereador no município de Dom Aquino, por desfiliação partidária em desconformidade legal. O peticionante argumenta que o requerido for eleito vereador pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, nas eleições municipais de 2016, em Dom Aquino, e, por sua vez, ele, o peticionante, ficou como primeiro suplente. Sustenta que em 22 de 5 de 2019, houve cancelamento da filiação partidária a pedido do autor por parte do requerido e sem motivo, sem apresentar justa causa. Assevera que o diretório municipal do PSB
atestou que não houve qualquer solicitação ou requerimento por parte do requerido quanto ao seu cancelamento ou saída da agremiação partidária, bem como não teria aportado qualquer pedido de anuência junto àquela agremiação partidária. Nesse passo, o peticionante entende que está configurada a infidelidade partidária do requerido, porquanto há clara violação ao artigo 22A da Lei 9.096 de 95, ao Estatuto do PSB, bem como à resolução do TSE número 22.610 de 2017, o que culminaria com a perda de mandato. A tutela antecipada de urgência vindicada foi indeferida por não restarem demonstrados os pressupostos à sua concessão. Intimado, o requerido apresentou contestação à inicial, suscitando preliminares de incompetência absoluta e de inépcia da inicial, e requereu a oitiva de testemunhas. Com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral requereu a expedição de carta precatória para o juízo da 12ª Zona Eleitoral para o fim de oitiva da senhora Natália Fernanda Soares Lopes, presidente do órgão de direção municipal do PSB, bem como dos parlamentares eleitos para a citada sigla, senhores Milton Rodrigues de Souza Júnior e Osana Teixeira do Carmo, para que sejam inquiridos sobre a atuação parlamentar do requerido e sua relação com o partido. Em decisão interlocutória, proferida em 16 de agosto de 2019, afastou-se a prejudicial de incompetência e deferindo o pedido de citação do Partido Democrata de Dom Aquino, bem como a produção de prova testemunhal requerida pelas partes e pelo Ministério Público. O Partido Democratas contestou a inicial, arguindo que Luciano Cláudio da Silva promoveu sua desfiliação com justa causa e com a anuência da agremiação PSB. Logo, requer a improcedência da ação. As partes e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, Osana e Milton Rodrigues, Natália Fernanda Soares, foram ouvidos em Dom Aquino, por carta de ordem, na data de 9 de setembro de 2019. No dia 9 de agosto de 2019, o deputado estadual Max Joel Russi foi ouvido na condição de testemunha do requerido Luciano. Em 9 de setembro de 2019, o requerido Luciano peticionou requerendo a juntada extemporânea de provas e, de igual forma, o requerente também peticionou pleiteando a juntada de provas fora do prazo. Com a realização dos depoimentos das partes e das oitivas de testemunhas, a instrução probatória foi encerrada, determinando-se que as partes e o Ministério Público Eleitoral apresentassem as alegações finais e, por força do princípio da não surpresa, ordenou-se que manifestassem ainda sobre a possibilidade de juntada de provas após o prazo legal. O requerente apresentou as alegações finais, pugnando pela procedência, e em suas alegações finais, os requeridos Luciano e o diretório do Partido Democrata de Dom Aquino manifestaram-se pela improcedência. E, em derradeira manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela procedência da ação. É o relatório, senhor presidente e eminentes pares. Procuradora. O caso é de clara procedência da ação, primeiramente porque a declaração de aquiescência fornecida pelo presidente do órgão de direção partidária não possui presunção absoluta a fim de comprovar a justa causa para a desfiliação partidária. Além disso, não basta a mera anuência. É preciso que o órgão partidário reconheça a existência de uma das hipóteses legais de justa causa para o desate partidário, sob pena de estimular a corrupção ou uma figura nova, que seria a compra da fidelidade. Além disso, o mandato eletivo pertence ao eleitor, o qual é representado pela legenda que o elegeu. E daí a conclusão inexorável de que a soberania popular não pode ser objeto de acordos ou negociações de ocasião que possam burlar ou deturpar o sistema proporcional de representatividade.
Para piorar, como consta dos autos, a declaração da presidente do órgão de direção municipal do PSB em Dom Aquino, a senhora Natália Fernanda Soares Lopes, no sentido de que não houve qualquer discriminação pessoal em que pudesse transformar o filiado em alvo de insuportável segregação dentro do partido. Sendo assim, temos, no caso, um típico caso do que a legislação tenta evitar, a compra e venda de fidelidade. O próprio requerido expôs a negociação por trás da fidelidade partidária, uma vez que só receberia carta de anuência caso houvesse um apoio político durante as eleições para deputado. Conforme relatado pelo relator, esclarecedor é o depoimento da testemunha e também vereadora do município, Osana Teixeira do Carmo, onde demonstra que o senhor Luciano Cláudio da Silva se desfiliou do partido por interesse próprio e pessoal. Quando o juiz a questiona, isso então era uma questão política do vereador Luciano, que seria melhor para ele pessoalmente do que uma perseguição de alguns? E, nesse sentido, a testemunha Osana responde, olha, eu vejo dessa forma, né, para mim, era isso, tanto que ele não saiu do partido. Então, restou claro que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas em que a lei admite a desfiliação partidária sem perda de mandato. Nesse sentido, então, o Ministério Público Eleitoral opina pela procedência da ação. Retorno, então, a palavra ao senhor relator. Senhor presidente Eminentes Pares, aqui eu trago uma questão relativa à juntada de provas após a estabilização processual e eu não estou levando em conta. Isso é uma questão de ordem que eu trago e vou direto ao ponto. Analiso, então, o mérito. Senhor presidente Eminentes Pares, a presente ação foi ajuizada por Marcos Antônio Maciel em face do vereador Luciano Cláudio da Silva, do município de Dom Aquino, sob a alegação de desfiliação partidária sem justa causa, a ensejar a perda de cargo letivo nos termos da Resolução 22.610 de 2007 do TSE. O requerido filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro em 30 de nove de 2015, a agremiação pela qual se elegeu, sendo que o cancelamento de sua filiação ocorreu em 22 de 5 de 2019 e a exordial foi protocolada pelo primeiro suplente do PSB, terceiro legitimado em 12 de julho de 2019, portanto, no prazo decadencial disposto no parágrafo 2º do artigo 1º da resolução supramencionada. Nos presentes autos, o requerente alega que a desfiliação do requerido da agremiação pela qual foi eleito não está amparada nas hipóteses de justa causa do parágrafo 1 do artigo 22A da Lei 9.096 de 95. Em sua defesa, o requerido afirma a legitimidade da novel filiação sob o argumento de que a desfiliação do PSB ocorreu por meio de carta de anuência. De igual modo, o Democratas, partido ao qual o requerido filiou-se, aduz que havia animosidade entre o primeiro requerido e o PSB, bem como a desfiliação está amparada em justa causa, ou seja, a anuência do partido em razão de divergências partidárias, conforme prova documental. Pois bem, em sede de ação de decretação de perda de mandato eletivo por inferioridade partidária, cumpre ao requerente comprovar a desfiliação partidária e ao requerido cabe o ônus de demonstrar a justa causa a amparar tal ato. Com efeito, a desfiliação do PSB é fato incontroverso, tendo sido comprovada pela prova documental no ID 1860272 e confirmada pelo requerido em sua defesa. No entanto, o requerido alega que a desfiliação se enquadra na hipótese legal de justa causa, já que decorreu de divergências partidárias, as quais tornaram insuportável sua permanência na agremiação pela qual foi eleito. O nó górdio da questão cinge em saber se está configurada a justa causa a afastar a perda do mandato. Sem razão requerente.
O parágrafo 1 do artigo 22A da Lei 9.096 de 95, que estabelece as hipóteses consideradas como justas causas para a dissolução partidária, dispõe que, eu deixarei de fazer a leitura porque todos nós conhecemos, e continua, o requerido juntou aos autos carta de anuência para desfiliação partidária assinada pelo presidente do órgão estadual, Max Joel Russi, cujo teor colaciona, diz, reconhece a existência das animosidades em relação ao filiado Luciano Cláudio da Silva, bem como anui esta justa causa com a sua desfiliação partidária e autoriza a procurar outra agremiação, sendo verdadeira essa afirmação. Nesta ordem de ideias, considerando que o requerido apresentou carta de anuência do partido, assinada pelo presidente da agremiação partidária, como justa causa para sua desfiliação, entendo que não cabe a esta justiça especializada fazer juízo acerca da validade dos atos da agremiação que precederam a assinatura do documento, o mesmo sobre a conformidade deste com as regras estatutárias. A meu sentir, o exame da validade de tal carta ou da deliberação acerca da saída ou não do vereador dos quadros partidários exigiria que esta Corte se imiscuísse em matéria interna corporis de competência da Justiça Comum. A carta de anuência assinada por quem representa o órgão partidário deve ser considerada documento válido, pois, do contrário, a Justiça Eleitoral estaria, por via transversa, impondo anulação ao ato e ao documento que o exterioriza, o que não é de sua competência. Destaco, ademais, que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que ação de perda de mandato eletivo e desfiliação partidária, vereador, anuência, partido político, justa causa reconhecida. E leio só em negrito. Como anuência com suas... eu vou ler... Ficaria sem sentido, eu vou ler agora. Conforme precedentes dessa Corte, o reconhecimento pelo partido político de grave discriminação pessoal em relação ao filiado, bem como a anuência com a sua desfiliação partidária, é suficiente para a caracterização da justa causa que permite a mudança de legenda sem a perda do direito ao exercício do cargo. Continuo. De igual modo, nesse passo, é a jurisprudência pacífica desta egrégia Corte Regional em casos que tais. Ação declaratória de existência de justa causa para desfiliação partidária, preliminar para citação do primeiro suplente para integrar a lide, rejeição, carta de anuência do partido político, documento idôneo para configurar a justa causa, precedente do TSE, resolução 22.610 de 2007, artigo 22 da Lei 9.096, procedência da ação. O que está em negrito, a anuência do partido com o desligamento do filiado de seu quadro de correligionários é suficiente para configurar a justa causa, a permitir a desfiliação partidária sem prejuízo do mandato eletivo. Precedente do TSE, aqui expostos. E digo, para além disso, por amor à argumentação, a testemunha ouvida à luz do contraditório foi enfática em esclarecer o clima de beligerância entre o requerido e Josair Lopes, prefeito à época de Dom Aquino e presidente local do partido. Se não vejamos, a testemunha Milton Rodrigues de Souza Júnior, vereador eleito e correligionário do requerente e requerido, ao ser questionado se existia algum problema entre o requerido e o grupo político de Josair Lopes, respondeu: no andar da carruagem, com o passar do tempo, o Luciano passou aqui, que virou, meio que passou virando a oposição ao prefeito. Está 1 minuto e 12 segundos do que fora colhido em áudio. Adiante asseverou que a briga entre o requerido e o prefeito era notória, bem como criou-se uma divergência política entre os dois, e que a contenda era muito grande, podendo tal fato ser comprovado pelas gravações dos debates da Câmara Municipal. A testemunha foi veemente ao afirmar que, na época que o Josair era prefeito, ambos eram inimigos políticos. Por seu turno, Osana Teixeira do Carmo afirmou que não presenciou qualquer perseguição política em relação ao requerido e que a sua impressão pessoal,
a desfiliação era motivada por questões pessoais do requerido. Todavia, se recorda de ter ouvido boatos e comentários dando conta de que Josair Lopes chamou o requerido de Judas. Já a testemunha Natália Fernanda Soares Lopes afirmou que inexistia qualquer divergência ou briga interna no partido, que era amiga pessoal da esposa do requerido. Todavia, malgrado não tenha sofrido contradita, seu testemunho deve ser visto com ressalvas, uma vez que ela é esposa de Josair Lopes e atual presidente municipal do PSB. Dessa forma, como se pode observar, havia clara e manifesta oposição do requerido à atuação do prefeito e presidente do diretório municipal do partido, ou seja, existia um dissenso entre ambos e que essa divergência política local entre eles levou à impossibilidade de convivência harmônica do parlamentar nas fileiras do partido, razão pela qual nenhum dos dois, partido e candidato, tem interesse na continuação do vínculo e que, ao fim e ao cabo, acaba por ser constituir em justa causa. Portanto, em razão da comprovação de fato certo e determinado que impôs ao requerido a situação de patente e expressa concordância do partido pela desfiliação, entendo caracterizada a hipótese de justa causa, a fim de que haja o desligamento sem a perda do mandato eletivo. Assim, há a possibilidade da desfiliação partidária sem a perda de mandato. Com essas considerações, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, julgo improcedente o pedido formulado e extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso 1 do CPC de 2015. É como voto, senhor presidente, eminentes pares. Luiz Bortolucci, como vota? Acompanho o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanha. Doutor Fábio Henrique. Com o relator. Doutor Yali. Com o relator, Doutor sim. Jackson Coutinho. Desculpa. É que eu não fiz a anotação. Desculpa. Com o relator, senhor Doutor presidente. Armando. Tá ok. Eu também voto com o relator. O tribunal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido nos termos do voto do outro relator, em dissonância com o parecer ministerial. Doutor Armando, era o único que nós tínhamos. Agradecemos a sua participação. E se pudermos retornar ao doutor Jacques, só tem uma questão aqui do administrativo. Esse é 2 minutos. É 1 minuto. Vamos lá. É o último também. É do calendário. Mas aqui é o seguinte, eu vou falar, é 1 minuto e é isso aqui mesmo. É só a questão do nosso calendário das sessões, aqui, já para o ano que vem. E eu fiz publicar, já passou para conhecimento dos senhores, né? Nós já temos, inclusive, uma sessão já marcada, a primeira delas, né, após o recesso, e nós já marcamos para o dia 22, até porque já logo na sequência, para podermos deliberar algumas questões que podem ser de urgência, notadamente com relação a essa possível eleição suplementar que se avizinha. Então, já foi estabelecido, já foi dado ao conhecimento. Esse é o calendário. Tem algum questionamento, alguma... É uma pergunta. Não sei se a partir de fevereiro isso ocorrerá, mas há um forte pensamento no tribunal de que a partir de fevereiro, no Tribunal de Justiça, a nossa jornada começará de manhã e terminará à tarde. E o que colidiria com as nossas aqui. Isso pode ser consertado depois? Pode. Eu acho que o problema hoje é o seguinte, nós não podemos trabalhar assim em cima de hipóteses, né? Então não vamos continuar marcando nossos horários, que eu acho que é o melhor, inclusive tanto é o melhor, porque o próprio tribunal está vindo por esse horário. Eu não descarto essa possibilidade de ser melhor. É que não é boato. Mas pode vir a ser assim. Mas é incerto ainda, né? Então não podemos. Vamos alterar. Mas também, eu acho, veja bem, a questão, nós teríamos que alterar, mais em questão relativa às nossas sessões. A de Vossa Excelência me parece que é de terça-feira e a minha de quarta. Então, aí nós poderíamos fazer um ajustezinho para que não houvesse as sessões coincidentemente nos horários que nós temos sessões nas nossas câmaras, né? E dá para fazer um ajuste. Agora, eu não tenho dúvida que o horário matinal é o melhor, né? Até porque o próprio Tribunal de Justiça está caminhando nesse sentido. Então, nós já estamos na frente, né? Já estávamos estabelecidos desses horários, eu acho que aí é só questão de ajustes com relação às câmaras. É ótimo. Então, fica aprovado.
Tá? Nada mais havendo, então agradeço a presença de todos. Tenham todos um bom dia.